E voltamos com mais uma edição do Cai na Roda. Nossa convidada de hoje é Letícia Parks. Letícia é fundadora do Quilombo Vermelho e militante do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores. É professora formada em letras pela USP. Letícia, gostaria muito de te agradecer a boa vontade, a presença aqui no Cai na Roda, que é o programa das jornalistas do GGN. E você hoje conversa com Isabela Galvão, Patrícia Faerma, Tatiane Correia e eu, Lourdes Nassif. Antes de começar a nossa rodinha de perguntas, eu vou dar o recado dos nossos patrocinadores. Gente, deem like, partilhem o vídeo, façam com que GGN apareça mais no YouTube para que ele entenda a relevância do nosso trabalho jornalístico e, se puderem, deem aquele sininho de alerta para que fiquem sabendo das novidades, dos novos programas e das estreias do GGN. Pronto, falar a palavra dos nossos patrocinadores, agora a nossa. Letícia, muito obrigada por se dispor a conversar conosco aqui do Cai da Roda. O Cai na Roda é um programa semanal, é feito pelas mulheres do GGN, e é um programa que traz a voz feminina, as competências, as lutas, as novidades, a arte, o universo feminino, aquilo que a gente quer espalhar mais um pouquinho ainda. No seu caso, vamos começar agora a sabatina. Letícia, eu andei lendo algumas coisas, ouvi alguns dos vídeos que você faz. Luta antirracista, luta anticlasse, as duas estão interligadas. Você quer trazer isso para dentro da conversa? Explicar o porquê tem que estar interligadas as duas coisas? Com todo prazer, Lourdes. Parabéns aí pela equipe, acompanho o Cai na Roda. Já vi algumas entrevistas de vocês, acho excelente o trabalho que vocês fazem de ter essa iniciativa, né? Afinal, as mulheres estão na política, estão na arte, estão na cultura, e muitas vezes o nosso espaço está reduzido, né? Frente a proporcionalmente à nossa localização no mundo, o nosso espaço está bem reduzido, né? Nos meios de comunicação. Então, saudar aí a todas, Lourdes, Patrícia, Isabela, Tatiane, e é um prazer, Lourdes, estar na sua companhia, te leio muito. Já tive várias conversas intelectuais e de análise aqui, imaginárias com você, acho que vai ser bem divertido o nosso papo hoje. Bom, a questão negra e a questão de classe, elas têm uma ligação de origem, né? Então, o Marx, no Capital, ele vai fazer uma definição que é uma definição bem importante, ele faz várias definições, né, ligadas à questão negra, mas tem uma que é muito importante para esse tema, que é a definição de que o capitalismo surge da acumulação primitiva de capital, né? Então, a classe burguesa e o capitalismo como sistema global, ele não surge do nada, né? Ele vai disputando com o sistema feudal e com outros sistemas primitivos, né? Do ponto de vista econômico e outras regiões do planeta. E, na verdade, ele consegue se tornar dominante à medida em que essa burguesia enriquece, né, e ganha muito poder econômico. Só que essa burguesia, ela enriquece ela também enriquece antes, né, então ela só chega no sistema capitalista dado da forma como a gente conhece hoje, depois de uma riqueza acumulada, num momento sincronizado ali, né, então acontecia feudalismo e também acontecia acumulação primitiva de capital. E o que é essa acumulação primitiva de capital? Marx, ele vai atribuir essa acumulação a vários fatores. Um deles é o roubo das terras comunais, né, o roubo das terras camponesas e etc. Ele vai falar também da separação, né, do artesão e da sua obra. Então, o estabelecimento de um intermediário, né, entre o artesão e o seu produto final. E ele vai falar também da escravidão, né? Então, a escravidão, ela foi um elemento decisivo da acumulação primitiva de capital. E não existiria escravidão moderna, essa escravidão mercantil, né, que a gente conhece, moderna que não contemporânea, né? A gente tem uma escravidão que acontece nos dias de hoje, que tem dezenas de milhares de denúncias espalhadas pelo planeta. O Brasil é um dos campeões, né, do trabalho escravo na contemporaneidade,
mas a gente está falando aqui daquela escravidão mercantil, que começa no século XVI e se desenvolve durante mais de 3 séculos, né, o Brasil como um dos maiores destinos do trabalho escravo a nível mundial, o principal destino, onde veio o maior número de escravizados da África. Essa escravidão que dá origem ao capitalismo, a escravidão mercantil, ela só foi possível com a fundação do racismo. Então, quem inventa o racismo é o capitalismo, né? Então, o capitalismo precisa de uma justificativa, porque era uma escravidão que acontecia em larga escala, um regime de trabalho escravo alastrado por todo o continente, que só era possível à medida em que se unificasse esse continente inteiro numa característica comum. E a única característica comum que se poderia colocar entre as distintas populações de África era a cor da pele, a forma do cabelo, do nariz. Então, a raça é inventada justamente para dar justificativa para o trabalho escravo, né, para dar razão para o trabalho escravo. Obviamente que totalmente sem razão, né? Quem vai apoiar isso e fazer parte da invenção do racismo vão ser várias das instituições da época, né, como foi a igreja, como foi em algum momento as teorias eugenistas, né, de ciência, que eram teorias totalmente farsescas e que se comprovaram diversas vezes como teorias mentirosas, né, como se o tamanho do crânio do negro fizesse com que ele não pensasse ou que ele vivesse um estágio infantil de desenvolvimento da humanidade, etc. Ou seja, esses todos foram argumentos que foram se somando a uma necessidade econômica, que era a necessidade de escravizar um continente inteiro. A escravização da África permitiu a essa burguesia nascente como classe, entre os séculos XVI e XVIII, permitiu que essa burguesia enriquecesse rios de dinheiro com a exploração de um trabalho não remunerado em um continente distante, né? Então, as Américas só foram exploradas da forma como foram por conta do trabalho escravo na África, e era tão importante o racismo como fundamento que ele vai ser usado aqui no continente americano também, né? Vocês devem já ter ouvido falar que europeus vinham para o Brasil, para a Bolívia, para a Argentina, Peru, etc., e chamavam os indígenas de negros da terra, né? Ou seja, justamente também tentando incluir os indígenas nessa categoria de pessoas que podem ser escravizadas. Então, o racismo e o capitalismo, eles estão ligados do nascimento, uma coisa é inseparável da outra. Letícia, obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando todo esse seu conhecimento. Complementando a pergunta da Lu e trazendo um pouco mais para a atualidade, um dos conceitos que a gente está, assim, a gente escuta sempre, né, do liberalismo econômico e do neoliberalismo, é a meritocracia, ou seja, que você alcança aquilo que você merece porque você se esforça para conseguir aquilo, né? Esse conceito da meritocracia. Você pode explicar para a gente por que a meritocracia está tão distante da realidade dos negros? Ou seja, como que esses conceitos não se conversam, né? Claro, inclusive é muito utilizado como uma ferramenta de boicote, né, ao movimento negro. Falar, não, o Sérgio Camargo, né, lá da Fundação Palmares, ele adora falar isso, amigo do Bolsonaro, ele adora dizer que, não, o problema é que essa galera é uma galera que não se esforça, porque se o negro se esforça, ele não precisa de cotas. O Fernando Holliday, né, também gosta muito desse argumento. Qual que é o problema desse argumento? O problema é que as condições não são iguais, né, então, por mais que a pessoa se esforce, o mundo inteiro está contra ela, né, quando a pessoa nasce negra, trabalhadora, mulher, né? Se essa pessoa é também LGBTQIA+, aí se a gente poderia incluir outras opressões ou outros mecanismos de diferenciação para depreciar, né? Que é justamente o conceito de opressão, né? Por exemplo, o capacitismo, que é muito comum, né, nas famílias mais pobres, trabalhadoras, que uma condição de necessidade especial gere um distanciamento dos espaços de educação enorme, né? Por exemplo, tem uma diferença muito grande entre os meus alunos da escola pública, que tem, por exemplo, uma necessidade de um currículo adaptado para audição debilitada ou para visão reduzida, etc., e um aluno meu da escola privada, né, onde esses recursos estão muito mais disponíveis. Ou seja,
do ponto de vista econômico, né, a condição de classe em que a pessoa se insere na sociedade capitalista, ela faz com que, mesmo que você se esforce, o efeito do seu esforço não seja igual, né, o efeito do esforço de alguém que nasceu e cresceu em condições materiais adequadas ao estudo, à concentração, ao aprendizado, né, a um repertório muito amplo, etc. Então, tem primeiro esse problema, né? Não dá para a gente dizer que se resolve, por exemplo, a entrada de negros na universidade ou acesso de negras e negros a trabalhos com qualidade, né, com salários adequados, etc. Não dá para dizer que isso se resolve com uma questão de esforço, né? Porque as condições materiais dadas na vida dessas pessoas são condições muito complicadas, né? Às vezes eu me pergunto se essas pessoas que falam tudo isso já experimentaram tentar estudar em condições de escolas de lata, em condições de escolas sem giz, sem lousa, né? Uma amiga minha recentemente fez uma publicação, a Maíra Machado, eu sou de um grupo, né, que é o MRT, que também constrói o Pão em Rosa, a gente está, inclusive, agora se preparando para o 8 de março, e aí sempre surge, né, esse dilema da professora. A Maíra, recorrentemente, faz publicações nas redes dela mostrando as condições de aula que ela tem na escola pública, né? As escolas aqui de São Paulo que foram sucateadas até o fim pelas gestões do PSDB, né? E qual que é a condição dessas escolas? São escolas em que a lousa tem um buraco maior do que o próprio espaço de escrever. Então, como que você diz que é uma questão de esforço, né? Então, em primeiro lugar, isso. E depois, não dá para dizer que essas pessoas não se esforçam, né? Ou seja, você todos os dias sair de casa, antes do sol nascer, para subir uma parede, para limpar um vidro no 18º andar de um prédio, muitas vezes sem equipamento adequado, né? Com direitos trabalhistas negados, né? Ou você andar de bicicleta por 14, 15, 16 horas por dia para entregar comida, não dá para dizer que isso não é esforço, né? Ou seja, a questão não é não se esforçar ou se esforçar o suficiente. A questão não é essa, a questão é que existe uma sociedade de classes que sobrevive dessa divisão da sociedade em classes, onde alguns têm acesso aos produtos, né, aos objetos produzidos dentro dos meios de produção, e geralmente são os donos dos meios de produção, né, e uma camada da população que não tem direito nem ao que produz, né, é dona exclusivamente da sua força de trabalho, e mais nada, ou seja, não tem nem o que comer no dia seguinte se não for trabalhar, né, eu e vocês aqui, se amanhã a gente falar, não vamos trabalhar, não trabalho mais, o que vem no prato no dia seguinte? Não vem nada, né, ou seja, então a sociedade está dividida entre essas duas classes, e aí não é uma questão de se esforçar, porque não existe, a não ser histórias de contos de fadas, né, ou histórias para brindar esse discurso da meritocracia, não existe essa passagem de uma classe a outra. Toda vez que essa história surge é para tentar fingir, mentir para a gente, né, como se fosse um conto de fadas mesmo, que é possível passar para o lado de lá e virar um burguês ou virar um rico, né, quando na verdade o acesso a poder ser tudo isso é muito pequeno. Em última instância, a gente também não quer isso, né, Patrícia? Porque se a gente quisesse resolver o problema da divisão da sociedade em classes e o fato de que existem bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo, trabalhadores e uma população pobre imensa, que não tem acesso a comida, a casa, saneamento básico, água, educação, saúde, a saída para isso não é que 1, 2 ou 3 de nós, dentro desses bilhões, se tornem burgueses, né? Porque vai continuar tendo bilhões sem tudo isso. Ou seja, a resposta não é que a gente tenha um negro no poder ou uma mulher no topo, né? A resposta para a gente é poder colocar um fim à sociedade de classes, né? Ou seja, o problema do discurso da meritocracia também tem esse problema, né? Que é um problema programático. Ou seja, existe ele na boca da extrema-direita, como o Fernando Holliday, e existe ele também como um discurso sendo manipulado como um programa político para o movimento negro. Como se a saída para a gente, como mulheres negras, fosse lutar por negras no poder, né? Só que existem vários problemas aí. O primeiro é que estar no poder, por exemplo, no caso de um país como o país governado pelo bolsonarismo, significa, óbvio que não são mulheres que estão no poder, tá? São parlamentares, etc., tentando nos representar nos espaços de poder, né? Como as parlamentares do PSOL, do PT, etc., que estão o tempo inteiro lidando com ameaças à própria vida. Ou seja, o problema do poder é esse problema também,
né? Estar no poder numa sociedade capitalista, e digo novamente, elas não estão no poder, né? Elas estão dentro de espaços de representatividade. Não é nem o poder, imagina se fosse o poder, né? Como que seria a vida dessas mulheres, né? Ou seja, em primeiro lugar tem isso. Tem as mulheres que buscaram nos representar dentro desses espaços de decisão que foram assassinadas, como é o caso de Marielle Franco, né? Então, não dá para a gente dizer também que essa é a saída que resolve, porque a gente chega lá e a gente continua tendo que enfrentar vários problemas. E depois existe o fato de que, isso tudo num país de bolsonarismo, depois existe o fato de que num país onde se quis derrotar o trumpismo e o assassinato às massas negras, através teve gente que dizia, não, vamos derrotar tudo isso colocando o Partido Democrata no poder de novo, e vai ser tudo melhor porque dentro dele vai ter a Kamala Harris, que é uma mulher negra, né, junto com o Biden. E, na verdade, uma das primeiras ações de governo, tanto do Biden quanto da Kamala Harris, foi bombardear a Síria, mais uma vez, né? Ou seja, esse discurso, ele é cheio de armadilhas, ele está baseado em argumentos que não são argumentos favoráveis à nossa classe, porque não é uma questão de esforço, nós nos esforçamos todos os dias, e a gente sabe que estar lá em cima não vai resolver, né? A gente precisa, de fato, de uma transformação profunda, né? Que é fazer revolução, né? Contra o sistema capitalista. Desculpa, Letícia, fazer você ter que explicar o óbvio. É que muita gente precisa ainda saber, né? Esses óbvios. Aproveitando um pouco esse gancho, eu quero mudar um pouquinho o foco para a questão cultural, principalmente o apagamento da cultura negra no Brasil, que a gente vê na cultura brasileira, que é tão influenciada pela arte negra, tão influenciada pelo poder da força negra, e Umbanda, Candomblé, elementos religiosos que acabam fazendo parte da cultura, sendo sufocados pela cultura branca. Um exemplo disso é que a gente está vendo em Salvador, que estão querendo mudar o nome de uma região da Lagoa do Abaeté para Monte Santos, Deus proverá, que está em debate na prefeitura, e tem todo esse debate. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o apagamento do negro, não só na questão do trabalho, que a gente já vê o negro, principalmente a mulher negra, sendo a pessoa que tem o menor salário dentre todas as camadas da população. A gente vê as pessoas negras sendo justamente as que compõem a maior massa de pobres e pessoas em extrema pobreza, e também o impacto desse apagamento em termos culturais. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Tatiane, que coincidência. Eu fui no último final de semana, eu tive naquela exposição que está tendo aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? Moro aqui em São Paulo. No Instituto Moreira Salles, sobre a Carolina Maria de Jesus. E eu fiquei chocada, que assim, eu fiz letras, eu não tive nenhuma aula sobre Carolina Maria de Jesus, eu fiz letras na USP, que, teoricamente, né, com aspas bem grossas, é a melhor universidade, a maior universidade do país e tal, e a gente sabe o que significa, né, a melhor universidade é sempre o canônico, né, e o negro não tá no canônico. E é muito curioso, porque eu cheguei lá, e eu conhecia alguma coisa da Carolina Maria de Jesus, a gente chegou até a publicar no meu último livro que eu ajudei a organizar, né, Mulheres Negras e Marxismo, a gente fez uma publicação de um artigo de uma companheira do Pão e Rosas também, sobre a Carolina. E aí eu li o artigo, achei maravilhoso, eu já conhecia pouco dela, tinha só lido o Quarto de Despejo. Quando eu cheguei no Instituto Moreira Salles, eu fiquei chocada. Essa mulher foi traduzida para 11 idiomas. Tinham páginas da Carolina Maria de Jesus em húngaro, em finlandês, japonês. Tipo assim, a mina foi traduzida para o leste europeu, para a Ásia, ela foi traduzida para o oeste europeu, ela foi traduzida para o inglês, ela foi gravada em alemão, ela própria, lendo os trechos da obra dela, legendado em alemão. O único filme da Carolina Maria de Jesus foi publicado na Alemanha. Olha que curioso. E aí eu fiquei chocada, assim, eu fiquei pensando muito nisso que você falou, sabe? Não é um tema que eu domino, na verdade sou uma pesquisadora em comunicação, não em cultura, mas eu acabo acompanhando bastante, né, esses debates. Por exemplo, esse caso de Salvador chegou para mim, eu li o que estava acontecendo, fiquei chocada, né, e o que a gente vê muito, eu acho, é que existe, o que eu posso contribuir nessa sua pergunta, que eu quero dizer, com o que eu acabo pesquisando sobre esse terreno
da história da comunicação de Estado, né, que é um pouco o terreno das minhas pesquisas. E o que a gente vê, quando a gente volta lá para o Estado Novo, que foi o primeiro Estado a valorizar, né, a presença negra, era uma valorização baseada na tese da democracia racial, né, então, não sei o quanto que o pessoal que está assistindo conhece, eu posso resumir bem rápido. A tese da democracia racial era uma suposição mentirosa, né, mítica, de que o negro, ela vem para contrapor, ela vem ali no começo do século XX, né, mais ou menos ali entre 1910 e 1930, um dos principais autores da tese da democracia racial é o Gilberto Freire, mas vão ter vários outros autores, inclusive o Sérgio Buarque de Holanda, também vai ser enquadrado aí na tese. O Gilberto Freire, ele não inventa o conceito de democracia racial, mas é através das obras dele, Casagrande e Senzala, Sobral e Mucambos, etc., que vai se teorizar que no Brasil existe uma democracia racial. E isso vai ser um discurso mundial. Todo mundo vai falar que, enquanto os Estados Unidos têm leis segregacionistas e a África do Sul implementa o apartheid, o Brasil é o país onde negros e brancos convivem em paz, em harmonia e etc. Só que essa operação não foi feita, de fato, valorizando a presença negra no Brasil, mas tentando valorizar a história da presença negra, apagando a identidade, ou seja, junto com a tese da democracia racial, veio o discurso da miscigenação, né, de que um fato real que aconteceu no Brasil, que é que fomos miscigenados, seja pelo estupro, seja pela migração, transformou o evento da miscigenação num discurso de que a miscigenação teria acabado com o racismo, porque eu, Letícia, seria uma clarinha de turbante, Tatiane seria uma clarinha de turbante, né, Tatiane? Então, na verdade, nós não sofreríamos racismo. Então, a presença do negro na cultura foi pouco a pouco se transformando não em cultura negra, ou em cultura afro-brasileira, ou em elementos de resistência, né, como era a capoeira, por exemplo, mas foi se transformando em cultura brasileira. Então, é tudo cultura brasileira. E aí tem um lance muito interessante que está nessa exposição no Instituto Moreira Salles, que inclusive é um burguês, né? É curioso isso, como eles sempre tentam se apropriar da nossa história, enfim. Mas tem um trecho do Quarto de Despejo da Carolina que ela fala algo relacionado a isso, né? Ela fala, eu escrevo sobre política e sobre a realidade do meu povo. Só que aí veio um jornalista aqui e ele falou que eu tinha que escrever diários, porque eles não querem que meu texto seja político. Mas eu quero que meu texto seja político. Eu vou publicar esses diários, mas depois eu quero conseguir publicar os meus textos políticos. Ou seja, o negro, ele consegue fazer parte da cultura brasileira desde que não denuncie o racismo, não denuncie a sociedade de classes, não denuncie o capitalismo, não tenha uma perspectiva revolucionária, não se conecte com os aspectos mais dinâmicos da luta da classe trabalhadora, que também foi uma característica da Carolina, que foi apagada, né, das publicações dela, e de vários outros artistas e intelectuais, inclusive negros, né? Então, eu acho que... e aí tem muito a ser desvendado, assim, eu acho que está colocado um desafio para nós, pesquisadores, professores, trabalhadores, intelectuais orgânicos da nossa classe, o desafio de desvendar e desencobrir esses apagamentos, né? A gente agora, por exemplo, está saindo com uma nova publicação nas edições Iskra, que é a editora nossa, né, do Esquerda Diário, do MRT, chamada Nós Mulheres do Proletariado. E aí eu fiz uma pesquisa junto com o professor João José Reis, lá da Federal da Bahia, sobre as mulheres ganhadeiras, né, que participaram da greve dos ganhadores em 1857. A gente fez questão de dizer o quê nesse livro? Que a primeira greve da história do Brasil é uma greve negra, né, que é a greve de 1857 em Salvador, Bahia. Ou seja, a primeira greve no Brasil não é uma greve de operários musculosos de macacão azul. Não é essa greve, né? A primeira greve é uma greve negra. Né? Oi? Italianos. Italianos, alemães. Não, a primeira greve é nossa. E isso, obviamente, não faz a gente deixar de ter orgulho, né, Paty, das greves dos italianos. Eu tenho muito orgulho que a nossa classe é uma classe que fala várias línguas, tem vários sotaques, eu acho isso muito bonito. Né, que os primeiros de maio do Brasil se falou em muitas línguas no microfone, isso é muito bonito. Por outro lado, é muito importante buscar mostrar que a herança cultural e de classe
da nossa classe trabalhadora e do nosso povo é uma herança negra, é uma herança indígena, né? E isso tem que dar muito orgulho e tem que dar um conteúdo distinto para a nossa luta também, né? Isso significa que a gente também, se a gente olha o passado e vê que a nossa primeira greve foi essa, a nossa luta no presente não pode deixar de ser uma luta também contra o racismo, contra o patriarcado, uma luta em defesa de cada monumento cultural e histórico das massas negras, né, contra todos os apagamentos, uma luta em defesa da demarcação dos territórios quilombolas. Meu sonho é que a nossa classe faça greves pela demarcação dos territórios quilombolas e indígenas. Imagina que bonito isso. Olha que genuíno. Seria uma classe muito verdadeiramente brasileira, desse ponto de vista, né? Não brasileira apagando e fingindo que é tudo a mesma coisa, e não vamos falar disso para não nos dividir. Não, falemos disso para nos unificar, né? Com os que são historicamente oprimidos e massacrados no nosso país. Eu queria falar um pouquinho com você sobre a questão da mulher negra, né? Que é uma questão bem falada por aí. E mais especificamente sobre o amadurecimento precoce da mulher negra. Justamente porque hoje eu estava nas redes sociais, né? E eu vi que estão discutindo sobre isso justamente por conta do Big Brother, porque é uma participante negra e uma branca de 20 anos, mais ou menos, da mesma idade. Aí, quando a branca erra, coitada, é criança e tudo mais, é da idade. E aí, quando a negra erra, é massacrada e é deixada de lado. E é uma questão que eu nunca tinha prestado atenção, né? Eu nunca tinha olhado e pensado, nossa, é verdade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isa, eu acompanho muito o Big Brother, é um defeito meu. Sei lá, se é defeito. É que eu sou professora, né? Imagina que eu chego na sala de aula, eu trabalho com adolescente. Aí estão falando de Jade Picon, de Natália, de, sei lá, né? Aí tinha o Rodrigo no começo, enfim, esses papos. Então eu fico meio tipo, eu preciso entender o que eles estão falando, né? Não gosto de ser essa pessoa que chega e fala, vocês assistem a um lixo, não vou comentar sobre isso, porque é o que eles estão observando, né? E eu observo bastante na voz dos meus alunos e assistindo também, que é uma das coisas mais evidentes da história do Big Brother, é o Big Brother conseguir ser um laboratório da opressão no nosso país. Né? Então a gente liga a televisão e é isso, cara, não tem dúvida. A mulher negra, ela é tratada como alguém que não pode errar, e as pessoas erram o tempo inteiro, porque eles também fazem uma seleção bem cuidadosa de gente relativamente desagradável, né? Então quase nunca são pessoas muito agradáveis, nenhuma daquelas pessoas serão minhas amigas, eu imagino. Então eles conseguem selecionar pessoas que erram bastante, mas sempre se dá a impressão de que as mulheres negras são as que erram mais, né? E os homens negros também. Eu acho que isso, na verdade, eu acho que a gente tem dois caminhos para abrir esse debate. Existe um caminho que é um caminho, na minha opinião, equivocado, que é buscar encontrar culpados individuais por essa forma de ler as pessoas, né? Que poderiam ser gente dentro da casa, gente fora da casa. E aplicar cancelamentos, né, que é uma prática já comum, recentemente, inclusive é um tema que eu debato muito com meus alunos do 7º ano, é o quanto a gente está vivendo uma espécie de Big Brother, né, do Orwell, em alguma medida, porque a gente está o tempo inteiro sendo observado, e aí qualquer erro se torna um motivo de cancelamento. Então, em primeiro lugar, eu acho que isso, acho que as pessoas cometem esses erros, eu acho que o Big Brother, apesar de ser um programa, um lixo cultural, né, desse ponto de vista, ele é uma oportunidade para a gente poder debater com as pessoas esses fenômenos, né, mostrar, por que a mulher negra erra mais? Por que a Natália é votada sempre com as pessoas dizendo que se sentem mal na presença dela? Ela é uma mulher negra com vitiligo, será que isso não diz alguma coisa de porque as pessoas se sentem mal na presença dela? Tinha aquele Big Brother que acho que foi o 19 ou 20, que o votado de sempre por uma das participantes era o Babu, e ela dizia que ela tinha medo dele, que ele era agressivo. Ou seja, tudo isso nas minhas salas de aula eu utilizo como ferramentas para a gente poder refletir por que esses discursos existem, né? Ou seja, meus alunos, muitas vezes eu falo para eles, por exemplo, vocês chegam em casa, vocês falam que a teacher lê, eu sou professora de inglês. Vocês chegam em casa e falam que a teacher lê é brava? Eu falo, mas por que fala que eu sou brava? Eu brinco com vocês, a gente faz jogo e tal, por que eu sou brava? Aí eles ficam pensando, realmente não tem nenhum evento que mostra que eu sou brava. Então tá na gente isso, no dia a dia.
Então, acho que a chave é a gente conseguir debater não pela via do cancelamento, mas em buscar pensar quais são os argumentos da realidade que estão por trás disso e quem que se beneficia. Porque a verdade é que não se beneficia o nerdinho que está o dia inteiro tweetando, falando mal da Natália, né? Quem se beneficia disso é uma classe, né? Que se beneficia do discurso de que mulheres negras são raivosas para, por exemplo, conseguir criminalizar com mais facilidade uma greve de terceirizadas, como aconteceu na Universidade de São Paulo quando eu estudava lá. Quem se beneficia disso, de que os negros são preguiçosos, ou que os jovens negros são drogaditos e não têm responsabilidade com o emprego, é quem? São os donos das empresas de aplicativo que usam isso como argumento para dizer que o cara da bike nunca tem que ser efetivado e que, na verdade, ele foi banido do aplicativo porque ele é ruim no trabalho dele mesmo, ele é preguiçoso. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente poder abrir esses debates e fazer justamente uma crítica social ao sistema capitalista, seja pelo ponto de vista desses argumentos da opressão, etc., seja pela própria Globo, né? A Globo vai lá e fala, nós somos diversos, estamos colocando aqui dentro do nosso programa LGBTQIA+. Gente, agora tem uma mulher trans no Big Brother, que avanço, né? Agora, gente, é muito importante a gente pensar quem que é a Globo, né? Como que isso serve também para lavar a cara de uma emissora que apoiou o golpe institucional no Brasil, né? Uma emissora que antes disso apoiou o golpe militar em 64, apoiou a ditadura durante todo o tempo de existência da ditadura militar. As capas do Globo, quando ele era vinculado diretamente à emissora, eram nojentas, racistas. Essa é a Globo. Então, eu acho que também é uma oportunidade para a gente poder debater por que para essa emissora o grande espaço, porque recentemente, inclusive, o grande espaço de pautar o debate racial e de gênero da Globo não foi convites a debatedores, intelectuais, especialistas, não foi isso. O que a Globo sempre faz, na verdade, é ter o Big Brother como centro de atenção para o debate de raça e de gênero, e é o pior espaço, né? Porque é um espaço onde o que está se promovendo ali é um ritual de tortura, né? Como diz muito bem esse livro, né? Tem um livro chamado Rituais de Tortura, que fala justamente sobre os reality shows. Então, eu acho que é uma oportunidade também para debater o capitalismo da Globo, né? A Globo não é uma tontinha, né? A Globo é uma emissora que tem uma inteligência de comunicação muito forte, que sabe que está sendo cool, né? Legal, bacana por fazer o Big Brother com essas características, mas que, na verdade, através disso, está promovendo todo tipo de discurso reacionário. Ano passado, foi o Big Brother do movimento negro liberal, né? Eu não acho que foi à toa que eles elencaram um elenco inteiro de ativistas negros que não defendem a luta dos trabalhadores, não eram ativistas negros que lutam nos sindicatos, que lutam nas entidades estudantis, não. Era gente que era antibranco, né? Gente que, ou seja, eram pessoas que eles sabiam que ia gerar esse conflito. Então, acho que também é uma oportunidade para isso, né? Letícia, vou pegar um pouco da... Teve umas discussões na rede, eu quero saber de você, onde que o colorismo entra para atrapalhar a luta antirracista? Se puder, dá para o nosso Teletubb o que é o colorismo, seria importante também para eu não me estender. Você falando é melhor. Tá bom, Lourdes. O colorismo é uma teoria que surge nos Estados Unidos. O momento, vocês devem... Todo mundo lembra, né, daquelas imagens da luta dos movimentos sociais por direitos civis nos Estados Unidos na década de 70. Na viragem, né, dos 60 para os 70, tem um ascenso mundial, né, de lutas da classe trabalhadora, de povos oprimidos, em luta contra o imperialismo, né, 68, aquela solidariedade internacional ao povo vietnamita, enfim, tudo aconteceu no fim da década de 60 e deu abertura para esse processo de luta pelos direitos civis. Uma das formas que, principalmente nos Estados Unidos, né, Estados Unidos foi um grande polo do desenvolvimento desses movimentos, né, do movimento negro, do movimento de mulheres,
nesse momento da história, né? Importante dizer que nesse momento, porque o movimento negro não surge da década de 70, nem o movimento de mulheres, né? Isso a gente está tratando de movimentos que têm uma história muito antiga, que tem muitas heranças e muitas tradições. O que o governo norte-americano, o que o Estado, né, mais do que um governo especificamente, o que o Estado norte-americano, durante o período aí da década de 70 e 80, fez para buscar institucionalizar o movimento negro? Utilizou o recurso das ações afirmativas, que inclusive o Partido dos Panteras Negras criticava bastante, né? Eles falavam, não queremos nenhuma ação afirmativa, nós queremos os negros fora das prisões, queremos comida todos os dias na nossa mesa, emprego, direito à autodefesa, fim da violência policial. Ou seja, eles falavam muito contra as ações afirmativas porque elas eram uma política de Estado para neutralizar e institucionalizar os movimentos negros. Isso não significa que a gente hoje possa ser contra as ações afirmativas, né? Até porque a trajetória do movimento negro no Brasil é bastante diferente e nem as ações afirmativas a gente consegue, né? Dado o peso do racismo no Brasil, nem cotas a gente consegue ter em paz, né? Daqui a pouco tiram aí a lei de cotas do Código de Leis de Acesso à Educação e Concursos no Brasil. Bom, o que acontece? No marco das ações afirmativas, conquistado muita coisa durante os anos 80, principalmente nos Estados Unidos. Então, é garantido o direito dos negros a estarem em cargos de parlamentares, em assessorias de parlamentares, dentro da composição das cortes, né, jurídicas, existia uma porcentagem de negros pré-determinada. Tudo isso vai sendo implementado na década de 80. E tudo isso existe até hoje. Então, você vai no judiciário norte-americano, ele tem uma composição, se não me engano, de 15% de negros. Dependendo do estado, até mais. E os filmes, né? Então eu brinco assim, toda vez eu vou no cinema, aparece um personagem negro, eu já sei que ele vai morrer em 15 minutos, porque, na verdade, o governo norte-americano, as leis dos Estados Unidos exigem que os diretores coloquem um personagem negro nos seus filmes. Tem que ter pelo menos um personagem negro, por isso que eles sempre morrem rápido, porque a intenção era que eles nem estivessem lá, né? Ele foi colocado lá só para atender a lei de cotas. Então, tudo isso é muito doido, enfim, daria pra gente falar bastante sobre isso. Mas da onde surge o colorismo, então? Como a resposta do governo foi uma resposta inteligente de buscar atrair um setor do movimento negro para os cargos de comando, através das ações afirmativas, um setor do movimento negro mais liberal, com características mais liberais, começou uma luta política para determinar quem teria direito a ocupar esses espaços de cotas. E aí eles começaram a debater que isso deveria ser por gradação de cor. E aí surge a tendência do colorismo. Ou seja, é negro e pode ocupar as cotas para negros os que têm nariz de tal forma, boca de tal forma, pele escura. Ou seja, o colorismo vem daí, tá? Então, vocês veem que ele tem uma origem que, na verdade, é uma origem de controle da migalha, né? Ou seja, tentar controlar quem poderia ter acesso ao que o governo estava dando. E já é um grande problema, né? Porque, na verdade, a gente tem que aceitar o que o governo está dando, porque é uma conquista da nossa luta, obviamente, mas a gente tem que lutar para que isso seja massivo, e não para ver quem que vai poder ter direito a estar ali dentro. Bom, isso é importado para o Brasil, num determinado momento. Só que o Brasil já era o país aonde existia a tese da democracia racial. E o movimento negro daqui estava insistindo muito durante o mesmo período que coincidentemente, o período da luta de classes no Brasil, onde a gente está lutando contra a ditadura militar. E a ditadura militar, ela era voraz contra os negros. O meu pai foi preso diversas vezes só porque ele tinha um Black Power. Meu pai passou uma semana sem as pessoas saberem onde ele estava, e ele estava numa delegacia lá, num porão, preso, apanhando, porque ele estava usando um Black Power. Né? Ou, por exemplo, um dos militantes da Libelu, um dos únicos negros militantes da Libelu, que aparece no documentário do Diógenes Muniz, contando que ele foi preso porque ele estava esperando o ônibus na rua Teodoro Sampaio. Isso foi considerado suspeito, né? E nenhum dos amigos dele, estudantes, foi preso, só ele foi preso, porque ele era o único negro. Ou seja, a ditadura militar brasileira, ela foi voraz, brutal contra as massas negras. Isso gerou um despertar de autoidentificação das massas negras enorme, porque a gente, com a minha aparência, sofria racismo violentíssimo da polícia e do Estado.
Então começa um movimento muito amplo de identificação negra. E uma campanha que a Tatiane deve conhecer, foi uma campanha histórica, eu tenho milhares de materiais desse na minha casa, porque meu pai foi um ativista dessa campanha, que era a campanha Negro é Lindo, que eram broches, adesivos, etc., que percorreram todos os anos do final da década de 80, de 85 até 92, parece que durou essa campanha, com a galera estimulando a identidade negra, justamente para a população mestiça no Brasil perceber que sofria racismo e ser parte da luta contra o racismo e contra esse discurso de que a miscigenação teria acabado com o racismo no Brasil. E essa tradição de combate ao discurso de que os que têm pele mais clara não sofrem racismo, ela foi uma tradição muito importante que vai marcar vários intelectuais do movimento negro no Brasil, como a Sueli Carneiro, né, que está viva ainda, dando esse combate também contra o colorismo, intelectuais como Abdias do Nascimento, que não era um cara absolutamente de esquerda em todos os aspectos, tá? É importante saber disso, mas isso eu estou mostrando, Sueli era uma mina abertamente de esquerda, o Abdias, ele navegava, né, por distintas tradições políticas, mas para ver como esse aspecto da cor da pele não ser um determinante para a identidade, isso foi distribuído por todos os tipos de tendências políticas dentro do movimento negro, porque era um combate muito importante. Lélia Gonzalez, enfim, dá pra gente falar de várias mulheres aqui, Beatriz Nascimento, enfim, outras mulheres, inclusive, que vão fazer parte também desse combate em defesa da identidade negra. E aí vai começar a se recolher uma série de dados para isso, Lourdes. Então, por exemplo, o que essa intelectualidade da época vai fazer para destruir a tese da democracia racial e a teoria da miscigenação como apagadora do racismo? Eles vão começar a recolher dados da violência policial, do mundo do trabalho e do índice de desenvolvimento humano, para demonstrar que o IBGE, já naquela época, chamava de pretos e pardos, do ponto de vista dos índices sociais, eram a mesma população. Então, enquanto pretos viviam com um salário médio de 2/3 inferior ao salário do trabalhador branco, pardos também viviam com uma média salarial 2/3 inferior ao do trabalhador branco, né? Enquanto mulheres pretas ocupavam 2 vezes a sua composição populacional dentro dos cargos de trabalho doméstico, né, eram 11%, eram 22% das domésticas, as pardas também, né, as pardas eram 38% da população e ocupavam quase 70%, mais de 70% do trabalho doméstico naquele momento. Então, vai se buscando esses dados justamente para desmentir o discurso do Estado. E aí o colorismo volta na década de 90, ele começa a ressurgir no Brasil e hoje ele está ganhando um peso importante, justamente porque o Estado brasileiro, coincidentemente, está buscando implementar medidas de ações afirmativas, então vai surgir realmente um setor do movimento negro interessado em dizer quem que vai ter direito a ocupar os cargos de comando, quem vai ter direito a falar em nosso nome, e vai começar a utilizar o colorismo como ferramenta. Só que qual que é o problema disso? O problema é que a gente vai desfazendo, a gente não, que eu me recuso a fazer isso, mas esse setor ele vai tentando desfazer essa obra de reconhecimento massivo da identidade negra, de destruição do discurso da miscigenação e destruição da tese da democracia racial, que foram passos muito importantes para a gente massificar a identidade negra, construir uma consciência de que a população brasileira é a maior população negra fora da África, de que o Brasil é um país marcado pelo racismo e pela escravidão, que a nossa classe trabalhadora ocupa esse lugar na divisão internacional do trabalho, de baixos salários, fome, miséria, falta de moradia, de terra, etc, 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 porque existe uma composição negra massiva, que a nossa polícia é a que mais mata no mundo, porque existe composição negra. Ou seja, todo esse trabalho vai sendo desfeito, porque se você tira os pardos da identidade negra, não dá para você falar nada disso, percebe? Então, esse é justamente o debate que tem ocorrido nas redes sociais, que eu tenho tentado impulsionar junto com os meus companheiros, camaradas aí do MRT, do Quilombo Vermelho, e não me parece um debate secundário, porque ele tem a ver justamente com a gente buscar debater qual é a estratégia, então, para enfrentar o racismo, né? Porque se negros são, sei lá, 8% da população, poderia se achar que a estratégia é negros no poder, né? Agora, se você percebe que são 54%, não dá para ser negros no poder, né? Teria que ser uma estratégia de revolução social, porque aí a gente está tratando de massas.
Então, acho que também tem o grande lance é conseguir, sempre nesses debates que muitas vezes podem virar uma lama de discussão, que parece que não tem sentido nenhum, é buscar recuperar o sentido estratégico dessa discussão, que está justamente aí, em como que a gente vai enfrentar e derrotar o racismo. Se é um falando por nós, ou se é um movimento de massas e de classe, né, de classe trabalhadora, de povo pobre, contra o racismo e o capitalismo. Então, esse é mais ou menos o debate. Desculpa que eu me alonguei aqui, mas é que esse é um tema, talvez, um dos mais difíceis, né, eu acho. E um tema muito sério, né, Letícia? Muito importante. Você falando, eu lembrei, na semana passada, eu assisti o documentário Dentro da Minha Pele, de Val Gomes. Inclusive, a Val Gomes já participou do Cai na Roda aqui com a gente. E Tony Ventura, né? E aí tem um trecho lá que me chama muita atenção, que diversas mulheres negras falam nesse aspecto, né, da questão de um negro mais claro, de que se hoje eu sou assim, eu sou negra mais clara, é porque no passado um branco estuprou a minha tataravó, por exemplo, né? Então tem uma violência aí desde também, não só na escravidão, a violência que vai seguindo gerações, né? E cria esse sistema de opressão. Eu queria que você falasse ainda sobre isso. Como que você enxerga, se existe realmente esse discurso de que mulheres menos negras, você já falou um pouco disso, menos negras, né? Absurdo esse termo, mas mulheres mais claras, né? Recebem uma melhor adaptação no mercado de trabalho, se você acha que isso existe ou não. Paty, não existe. Não existe. É categórico. Os dados mostram que, do ponto de vista da composição populacional, né, de mulheres pretas e pardas, quando a gente vai analisar os piores postos de trabalho, a gente encontra dados iguais, né? Então, ambas são o dobro da sua proporção populacional dentro dos cargos de trabalho doméstico, enquanto as mulheres brancas chegam a ser 1/4 da sua composição populacional dentro do trabalho doméstico, né? Significa dizer que da totalidade de mulheres, se você tem uma preta e 5 pardas, né, 5 pardas, deixa eu ver se a conta certo, elas vão, dentro da categoria mulheres brasileiras, as pretas vão ser 2 a cada 10 domésticas e as pardas vão ser 8 a cada 10 domésticas. Então, isso, por exemplo, é uma das demonstrações de que essa diferenciação ela é muito mais fictícia do que real. Depois a gente vai poder pegar outros dados, por exemplo, o dado do estupro, né, o estupro violento, que é o estupro que acontece, enfim, abordagem na rua, do estupro de desconhecido, né, a composição de mulheres negras, pretas e pardas dentro dessa população vitimada pelo estupro de assalto, também obedece à mesma proporção em ambas as populações. Depois, se a gente pega os dados de salário, esse dado é muito curioso, porque se a gente pega, por exemplo, isso é um dado de 2017 a 2016, tá? Então, eu acho que ele deve estar bem pior pós-pandemia e a gente vai saber isso ano que vem. Porque agora vai ter, né, o recenseamento de novo, a gente vai poder chegar nesse dado com mais precisão. Mas, em 2016 ou 2017, a média salarial do homem branco era de R$ 2.800, da mulher preta era 1.411 e da parda era 1.424. São R$13 de diferença. Então, imagine, assim, do ponto de vista da vida, né, do custo de vida, o que são R$13? Que vantagem social R$13 te dá na sua média salarial? Nada, né? Talvez, sei lá, um dia que você toma uma breja no bar, e nem é isso, né? Porque não é nem mais uma cerveja, R$13. Pelo menos aqui em São Paulo, a gente não encontra mais nenhuma cerveja por R$13. Então, esse papo de que tem uma vantagem social, ele é uma conversa bem problemática, porque ele acaba instalando dentro do movimento negro uma lógica de rivalidade, de competição pelo sofrimento, quando a questão não é essa, né? A questão é a gente buscar identificar quais são os dramas da nossa classe, quais são, né, de toda a classe, lutar contra eles, quais são os dramas das massas negras, das massas indígenas, das massas migrantes, né? A gente teve um caso recente do Moisés aqui no Brasil, que foi assim, eu não consigo falar sobre isso ainda, eu fico mal.
Eu cometi o erro, inclusive, de ver os vídeos. Eu nunca faço isso, e nesse caso eu queria ver, e foi horrível. Ou seja, a gente veio aqui no Alto de São Paulo e a população migrante que estava na rua de São Paulo era uma população também miscigenada, boa parte deles. Né? Então, a gente está tratando de uma população que é boliviana, miscigenada no Brasil. Essa semana, um venezuelano migrante, né, refugiado aqui em São Paulo, foi assassinado porque estava devendo R$100 de aluguel. Ou seja, de que serve a disputa para ver qual pele sofre mais? Não serve de nada. A única coisa que pode servir para a gente, no âmbito de qualquer debate sobre opressão, é ouvir o que os nossos irmãos de classe estão vivendo e incorporar a luta e a reivindicação deles na nossa luta. Isso é o que a gente precisa fazer. A gente precisa ouvir o que a população venezuelana está vivendo no Brasil e incorporar as demandas da população venezuelana nas nossas pautas de luta. E não importa se eu sou venezuelano ou não, eu vou lutar em defesa dos trabalhos, dos direitos, da moradia da população venezuelana migrante no meu país. E são bem-vindos, eu vou dizer que são todos bem-vindos. E não importa, Paty, que você é branca, e que a Isa é branca, e que a Lourdes é branca. Eu quero saber, eu quero ouvir, e eu vou ficar radiante se eu ouvir isso, que teve uma chacina aqui em São Paulo, e vocês paralisaram o local de trabalho de vocês por justiça. As famílias que perderam seus entes queridos nessa chacina. E não me importa a cor de vocês. Em última instância, o que eu quero dizer? Né, que importa a nossa raça, a nossa identidade, no marco da gente reconhecer os efeitos da violência que a gente vive todos os dias e transformar isso em um programa para um combate. E do ponto de vista da nossa identidade, para ser sujeito da luta, importa que nós estejamos lá e que a gente seja a linha de frente, que as massas negras possam ser as primeiras a fincar a bandeira do fim do racismo quando a gente conseguir destruir essa merda toda. Agora, eu quero contar com cada uma de vocês. Então, eu acho que também tem esse problema, né? Ou seja, existiu uma discussão, por exemplo, entre eu e a Djamila Ribeiro. Infelizmente, ela sempre sem dizer meu nome, né? O que eu acho vergonhoso, né? Eu acho absurdo negar a identidade de alguém, principalmente no debate político, por isso eu faço questão de dizer o nome dela aqui. Onde eu a critiquei porque numa semana de alguns dias antes de uma paralisação nacional, internacional, na verdade, dos trabalhadores de aplicativos, ela, em nome da luta contra o racismo, fez uma propaganda por uma empresa de trabalho por aplicativo, né, uma empresa de uberização do trabalho. A uberização do trabalho, eu ousaria dizer que é o principal dilema contemporâneo do trabalho negro no Brasil. Eu tenho essa definição na minha cabeça. Eu acho que se instalou contra as massas negras de forma massiva e escandalosa em todos os tipos de trabalho, a uberização do trabalho, e é sempre esse é o mecanismo. Atuar contra as massas negras é o mecanismo de fazer testes para implementar ataques contra o conjunto da classe trabalhadora. Então, daqui alguns anos, a burguesia brasileira vai querer terceirizar, pela via de uberização, o trabalho do professor, do escritor já né? Mas do professor, do metalúrgico, de todos os trabalhadores que têm alguma estabilidade. Então, fiquemos atentos aí, vamos lutar contra a uberização, porque é uma tendência global, né, de precarização do trabalho. E hoje, principalmente contra as massas negras. Então, me parecia um equívoco que uma pessoa que é reconhecida como uma ativista contra o racismo fizesse isso nesse momento, né? Me pareceu, inclusive, uma tática bem inteligente dessa empresa de aplicativo, que é a 99 Táxi. E a Djamila tratou isso como um ataque pessoal e buscou, através das suas respostas, não seguir o debate político, mas me desautorizar desautorizar a minha opinião por causa da cor da minha pele. Falando que eu era clarinha, ou que eu tenho amigos brancos, ou que eu milito com gente branca. E, na verdade, nada disso, na minha visão, me desautoriza, né? Porque, em última instância, eu fico muito contente quando eu vejo pensadores, historiadores, artistas brancos, inclusive, que estão buscando opinar e contribuir para a luta negra. Ou seja, mesmo que eu fosse branca, e daí? Eu não posso criticar um ativista do movimento negro quando eu acho que ele fez uma cagada? Eu acho que todo mundo que faz parte da luta social tem que ter esse direito. Então, naquele momento, eu disse, não vou me calar, e convido todas as mulheres negras de pele escura ou clara a nunca baixarem a sua cabeça,
para alguém que tem mais poder, mais circulação, mais dinheiro, mais livros publicados, mais países no passaporte. Nunca baixemos a cabeça para ninguém, não importa as condições dessa pessoa. A gente tem direito de se posicionar porque isso é parte de ser sujeito político, né? Ou seja, nunca foi um ataque pessoal, era um debate político nesse sentido. Então, eu acho que isso, por exemplo, que aconteceu comigo, estou trazendo aqui não como um discurso autocentrado nem nada, eu estou trazendo, Paty, porque isso acontece o tempo todo. Quando aconteceu isso comigo, eu recebia relatos, assim, eu não conseguia nem... Eu, inclusive, peço desculpas se alguém aqui assistindo que me escreveu, eu não conseguia responder. Eram milhares de mensagens de mulheres negras que passaram por situações parecidas e que se sentiam em crise pessoal, subjetiva, por não saber a sua própria identidade mais. Olha que dor. Ou seja, ao invés da gente ganhar, conquistar mais um sujeito político para a nossa luta, para o nosso combate, nós estamos fazendo pessoas, são mulheres negras, que já crescem a sua vida inteira, cheias de dramas subjetivos, de crises com o próprio corpo, com a própria aparência. A gente está fazendo essas mulheres que estavam num caminho de libertação, de posicionamento político, de ação política, ação pública, a gente está colocando elas de volta no armário da identidade. Isso é muito dolorido. Eu fiquei muito triste com os relatos que eu li. Não fiquei triste comigo, eu fiquei com muita raiva de ter acontecido comigo, mas eu acho que é um tema que a gente precisa debater. Porque, na verdade, a gente está produzindo... A gente não, eu não estou e vocês também não, imagino. Mas essas ações, elas estão produzindo um desestímulo à participação política de mulheres negras, né? E isso é muito triste, porque, inclusive, a gente sempre teve colocado num local de crise, de dor, de não participação, né? Então, acho que a gente tem que buscar batalhar pelo contrário. Então, enfim, o recado que eu poderia dar para essas mulheres que estão assistindo a gente, de todas as cores, de todas as tonalidades, não abaixem a cabeça para situações desse tipo, porque a nossa luta é o oposto. Cada um que está buscando gerar novas crises de identidade, de subjetividade, não faz parte da luta e do combate contra o racismo e o capitalismo, na minha visão. Letícia, o nosso tempo está acabando, mas antes da gente terminar, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho no Quilombo Vermelho e quem tiver interessado em participar desse movimento, em querer combater as questões raciais, discutir mais as questões raciais com foco no combate ao capitalismo, o que essa pessoa pode fazer? Que pergunta boa. Bom, o Quilombo Vermelho é um grupo de ativistas negros anticapitalistas, que é composto por militantes do MRT, que é a minha organização, né, o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, e independentes. A gente, aqui no Brasil, está em várias cidades, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Natal, Recife, São Paulo, Porto Alegre, enfim, eu esqueci algumas cidades, mas enfim, só para deixar o pessoal aí sabendo que estamos em várias regiões do país, em Brasília também. E a gente geralmente deixa esse canal aberto, o pessoal que tiver interesse, quiser conhecer, sempre pode procurar a gente pelo Esquerda Diário. Esquerda Diário é nossa mídia, né? Uma mídia independente, que inclusive, vou fazer minha publicidade aqui também, Lourdes, a gente não recebe dinheiro de empresários, não recebemos dinheiro de patrões, a gente vive e existe através da contribuição militante, ativista, de pessoas de todo o país, militantes nossos ou não, né, tem todo tipo de contribuições que a gente recebe aí, desde gente que escreve regularmente, usando nossos canais de tribuna aberta, etc., até gente que ajuda com o financiamento, né, da nossa ferramenta. Então, a gente tem um Pix aí do Esquerda Diário, que é campanha@esquerdadiario.com.br, e a gente tem o nosso site, né, esquerdadiario.com.br, e lá dá para entrar em contato para poder conhecer melhor tanto o Quilombo Vermelho quanto o Esquerda Diário nessas várias regiões aí do país. Para contar um pouco, assim, o que a gente está fazendo agora, né, a gente teve recentemente nas marchas aí pelo país por Justiça por Moisés, e a gente teve nesse processo debatendo justamente a importância de não terceirizar para as eleições a resolução dos problemas que a gente está vivendo, né? A gente está no ano eleitoral, existem várias forças políticas aí do país que estão evitando as ruas e a luta e etc., justamente para conseguir garantir que tudo se resolva nas eleições. A gente sabe que os grandes dramas da nossa população trabalhadora, pobre, negra, LGBTQIA+, não vai se resolver
nas eleições, né? A gente está num estado estruturalmente, historicamente racista, historicamente xenófobo, historicamente, inclusive, assessor do imperialismo em invasões militares, por exemplo, a que foi feita no Congo, né, durante os anos de 2012 e 2013, que foi justamente o ano que o Moisés veio para o Brasil, né, com a mãe dele. Então, nesse sentido, a gente é um grupo que tem essa perspectiva, né, de que é preciso lutar hoje nas ruas contra a extrema-direita, contra Bolsonaro, contra Mourão, contra todos os militares, lutar contra os efeitos autoritários e de ataques que a gente está vivendo no Brasil pós-golpe institucional, lutar contra as reformas. A gente está se preparando aí para o 8 de março também, justamente com esse conteúdo que legal o link aqui, gostei. A gente está se preparando para o 8 de março também com esse conteúdo, né, de que é preciso lutar contra as reformas, contra os ataques, pela revogação das reformas, e dizendo claramente que a gente não confia num caminho de alianças com a direita ou de conciliações, né, com a igreja, os militares, como é o que se propõe o PT a repetir, né, agora no ano de 2022, inclusive o Lula já falou que não vai revogar as reformas, né, então a gente já está, inclusive, debatendo isso também com as pessoas, a importância de que a gente construa uma organização e uma luta na perspectiva de fazer mudanças e conquistar os nossos direitos, igualdade salarial, né, entre negros e brancos, entre homens e mulheres, o fim da terceirização, numa perspectiva da luta de classes, né, das greves, das assembleias, dos piquetes, seja as nossas ferramentas de luta, que é bom lembrar, aqui no nosso Brasil, foram iniciadas pela classe trabalhadora escravizada e livre negra, na Bahia de 1857. Então, enfim, essa é um pouco a nossa perspectiva, e o convite aí, todo mundo a conhecer, procurar a gente para conversar, mandar e-mail, a gente responde, se encontra e bate mais papo. Perfeito. Passou muito rápido essa hora. Foi muito rápido, eu topava mais uma meia horinha, assim, eu só para não te cansar. Mais uma hora. Queria falar de Franz Fanon, mas não deu tempo. Podemos esticar? Me chama de novo. Ai. Letícia, quero te agradecer muito por sua participação aqui no Cai na Roda. Foi muito boa a conversa e queria te dizer que, apesar de vocês terem um canal próprio, que é o esquerdadiario.com.br, o Jornal GGN está de portas abertas sempre que quiser engrossar a luta, seja a luta das mulheres, seja a luta por esse caldeirão de raças que nos tornamos, e todos têm que entrar na luta igualzinho, porque a exploração é igual, Eu falei mal agora, fiquei até agora nervosa. Falou, Lu. Não falou que a exploração é igual, mas a exploração acontece de uma forma em cada extrato, e a gente precisa brigar pela reforma do capitalismo, ou seja, transformá-lo numa coisa decente, porque do jeito que está não dá para encarar. Os então, fazer com que as pessoas fazer com que as pessoas sejam tratadas pelo que elas são, independentemente de cor de pele, independentemente de credo, independente de extrato social, que as pessoas sejam tratadas por aquilo que elas são, que elas podem contribuir com a sociedade. Obrigada, Letícia, foi muito bom, de verdade. Letícia, vamos terminando aqui. Meninas, se quiserem dar o seu recado, aproveitem. Obrigada, Lê. Foi ótimo. E vamos terminando por aqui o Cai na Roda, e vocês façam os seus comentários, que a gente repassa para a Letícia no dia que for ao ar. Tá bom? Perfeito. Um abraço para todas. Até mais. Até. Até mais.